Geralmente, quando a gente coloca o conceito de verdade em pauta, eu acho que a primeira imagem que vem à cabeça é tipo uma bússola. É um objeto bem reconfortante na sua simplicidade, né? A agulha aponta para o norte magnético. E pronto, a discussão morre ali. Sim, total. O norte é o norte e acabou. Não tem margem para interpretação poética nem debate filosófico no meio disso. Exato. E a sociedade contemporânea tem um apetite voraz por essa clareza, sabe? A gente gosta de coisas que sejam empiricamente visíveis, categorizadas naquelas caixas absolutas e inquestionáveis. É que essa é, na essência, a visão binária que sustenta o nosso cotidiano. O cérebro humano anseia por previsibilidade. A ideia de que uma coisa ou é um fato irrefutável ou é pura ficção, isso dá uma sensação de segurança gigante para nós. É o nosso chão, né? O mundo moderno foi meio que arquitetado em cima dessa fundação toda cristalina. Uhum, com certeza. Mas a provocação desse nosso mergulho profundo de hoje reside justamente em tirar essa bússola do eixo. Porque quando a gente cruza os territórios, sei lá, começando pela antropologia clássica, passando pelas trincheiras da linguística estrutural e chegando nos manuais rigorosos da metodologia científica contemporânea, a parada muda. Muda e muda muito. O que a gente observa é a agulha dessa bússola girando de um jeito completamente enlouquecido. Né? Aquele norte absoluto, a tal da verdade inquestionável, ela vai mudando de fisionomia e de função dependendo inteiramente de quem está segurando o mapa. E claro, em qual época da história humana a pessoa está fazendo essa observação. A arquitetura da verdade é muito mais elástica do que a gente gosta de admitir. E o que eu acho mais fascinante aqui é observar o esforço contínuo da civilização para tentar domar essa elasticidade toda. Tipo, tentar colocar uma coleira num furacão, sabe? Exatamente isso. A história do pensamento humano é, em grande parte, a história dessa tentativa de criar métodos para estabilizar a verdade. E os materiais que a gente reuniu para a análise de hoje capturam justamente os 3 grandes atos dessa narrativa toda. Que seriam a fundação mitológica lá atrás, as batalhas filosóficas sobre o que é um raciocínio válido e as estruturas bem práticas que a gente usa hoje nas universidades para dizer o que é ou não é real. Perfeito. O nosso objetivo não é só listar o que grandes pensadores disseram, mas realmente decodificar, tipo, engrenagem por engrenagem, como a humanidade constrói essas certezas. E a nossa regra de ouro hoje é ser totalmente didático. Vamos explicar esses conceitos complexos como se a gente estivesse ensinando um aluno no primeiro dia de aula, sabe? Bem passo a passo. Maravilha! Eu sou suspeita para falar, mas adoro essa abordagem. Então, bora lá. Para começar a entender como o conhecimento científico opera hoje, com seus painéis de revisão por pares e aqueles jargões todos impenetráveis, o primeiro passo, meio que paradoxalmente, é olhar lá para o passado remoto. Sim, a gente precisa entender como as culturas primordiais definiam o que era de fato real. E isso leva a gente direto para o trabalho seminal do Mircea Eliade, que foi um grande historiador das religiões. E a perspectiva que ele traz sobre as culturas indígenas e as sociedades arcaicas é quase um choque para a nossa sensibilidade moderna, né? É um choque imenso, porque o Eliade expõe que o uso que a gente faz hoje da palavra mito é uma corrupção completa do significado original da coisa. No nosso vocabulário de hoje, se você rotula uma afirmação de mito, é o equivalente a chamar de mentira, de fake news ou de uma superstição descartável. Exato, só que, sob a ótica daquelas culturas tradicionais, a dinâmica é rigorosamente a oposta. Ok, então vamos destrinchar isso para quem está ouvindo. De que maneira que o mito assumia esse papel de verdade absoluta para eles? É que nessas sociedades, os mitos são as únicas narrativas consideradas histórias verdadeiras. E a razão para isso está na função basilar deles. Os mitos relatam exclusivamente os eventos primordiais, aquele chamado tempo sagrado das origens, sabe? A fundação de tudo. Isso. Eles documentam como uma realidade passou a existir. Pode ser o cosmos em si, ou só uns fragmentos da condição humana. É o mito que explica, por exemplo, a origem antropológica da morte, ou o motivo pelo qual trabalhar é uma necessidade.
Ou como as divisões sociais da tribo foram estabelecidas, né, pelos deuses ou heróis fundadores. Perfeitamente. Eles ditam a ontologia do mundo, ou seja, a essência imutável de como as coisas são e por que são assim. Tá, mas e onde entram as outras histórias da tribo nessa conta? As fábulas, aqueles contos sobre animais, aventuras de caça, essas coisas? Então, essas são categorizadas como histórias falsas ou apenas narrativas profanas. E isso acontece porque, embora as fábulas relatem mudanças ali no ambiente, falem sobre o clima ou narrem os percalços de um caçador, elas não alteram a condição ontológica do ser humano. Elas não mexem na essência. Exato. Uma fábula pode muito bem te ensinar prudência, mas ela não explica a fundação do universo. Somente o mito, por narrar a criação original lá do começo de tudo, carrega esse peso incontestável do real. Nossa, para ajudar a visualizar o peso dessa engrenagem antropológica, eu gosto de pensar numa infraestrutura de tecnologia, sabe? Opa, adoro analogias visuais, manda ver. Pensa assim, os mitos indígenas funcionam essencialmente como o código-fonte, ou o sistema operacional de base da humanidade. É aquela programação profunda que determina as regras inquebráveis de como o hardware todo vai operar. Nossa, isso faz muito sentido. Né? Uma vez que o mito estabelece, sei lá, a origem da agricultura, a tribo não apenas acredita na historinha, mas eles plantam a semente hoje replicando exatamente os gestos descritos nesse código-fonte. E aí, as fábulas seriam o que nessa analogia? As fábulas são tipo atualizações de software ou os aplicativos casuais que você baixa. Eles mudam a interface visual ali, oferecem uma distração momentânea, mas, sob nenhuma hipótese, eles reescrevem o núcleo no sistema operacional. Perfeito a imagem. E se a gente conectar isso ao cenário maior, a gente percebe que o mito não era uma teoria esperando para ser testada num laboratório. Ele era vivido. Ele ancorava a existência ali na prática. Mas o pêndulo da história intelectual humana não parou na mitologia. Conforme as civilizações foram ficando mais complexas, essas fundações mitológicas começaram a abrir espaço para uma força muito mais mundana, mas incrivelmente poderosa. O famoso senso comum. O senso comum. Aquela sabedoria meio difusa, sabe? A experiência coletiva que vai sendo acumulada e passada de geração em geração. O saber das ruas, as intuições do dia a dia. E é aí que o material do historiador Cláudio Fernandes traz uma virada meio dramática para a nossa cronologia. Ele retrata bem o momento em que a recém-nascida ciência moderna declarou uma guerra aberta a esse saber popular. Uma guerra declarada e bem impiedosa, diga-se de passagem, que atinge o ápice ali no século XVII. É o cenário da revolução científica, né? Entra em cena o racionalismo do René Descartes, com o seu famoso penso, logo existo. E a premissa central dessa nova era a dúvida metódica. Como verdadeiro sem passar por um escrutínio matemático rigoroso. Sim, certo? isso mesmo. Nesse tribunal do iluminismo, o senso comum foi sumariamente rebaixado. Ele passou a ser tratado como a escória do intelecto. Mas espera aí. Pensando no aluno iniciante acompanhando a gente. Se o Descartes e a ciência do século XVII exigiam rigor absoluto, eu meio que entendo perfeitamente o lado deles. Entende? Como sim? É que o senso comum é historicamente muito cheio de superstições, falácias e preconceitos que nunca foram testados. É o senso comum que dizia pra galera que a Terra era plana, porque a linha do horizonte parece reta, né? Ah, sim, sem dúvida. Então, por que o Fernandes e os filósofos que vieram depois criticam tanto essa postura da ciência moderna de tentar expulsar esse colega de quarto desorganizado da academia? Não existia um risco gigantesco de contaminar a ciência com crenças? Essa é a grande tensão do negócio. O problema apontado pela filosofia do século XX não é que a ciência exigisse rigor. O erro foi a ilusão arrogante de que o raciocínio humano pode operar num vácuo, sabe? Completamente descolado da vida prática. Ah, entendi. Como se o cientista fosse um ser iluminado flutuando fora do mundo. Exatamente. E é por isso que o Cláudio Fernandes destaca o trabalho monumental de filósofos tipo Hans Georg Gadamer e o Martin Heidegger.
O que eles fizeram foi desmascarar essa farsa do observador puramente neutro. E como eles operaram esse resgate do senso comum sem acabar legitimando um monte de superstição junto? Foi através do conceito de historicidade. O Gadamer defende que a compreensão humana só é possível justamente por causa das nossas tradições e preconceitos. E olha, não preconceito no sentido moral pejorativo de intolerância, tá? Certo, preconceito no sentido de um conceito prévio. Isso, o preconceito. Aqueles julgamentos prévios que a gente adquire simplesmente por viver no mundo. A ciência tentou fingir que poderia observar o mundo do ponto de vista de lugar nenhum. O que é impossível. Totalmente impossível. O Gadamer provou que nós sempre partimos de algum lugar. O senso comum é a plataforma que dá pra gente as perguntas iniciais. E o Heidegger vai por aí também. O Heidegger vai ainda mais longe com a ideia de ser no mundo. Pensa bem, antes de um cientista isolar uma pedra num laboratório para medir a densidade matemática dela, ele interage com a pedra no mundo real. Tipo tropeçando nela na rua. Exato. A nossa relação primária com a verdade é prática e intuitiva, não abstrata. Cara, essa inversão de perspectiva é fantástica. Usando de novo a metáfora do colega de quarto desorganizado, o método científico rigoroso quis expulsar o senso comum de casa porque ele deixava sapato fora do lugar, tomava decisões baseadas em intuição e não em planilha de Excel, né? Uhum. E eles achavam que a casa só ia funcionar com cálculos cartesianos perfeitos. Só que o que o Heidegger e o Gadamer demonstraram é que quando acaba a luz no meio da noite ou a casa inunda, o método não faz a menor ideia de como resolver. Nossa, sim. É aquele colega de quarto desorganizado, movido pela experiência acumulada do senso comum, que sabe instintivamente onde fica o quadro de energia e quem tem a chave de fenda. O racionalismo esqueceu que a ciência opera dentro do tecido da experiência humana comum, e não pairando magicamente acima dela. Perfeito. A ciência precisou engolir a seco essa constatação de que a historicidade e a experiência humana são pré-condições da própria investigação científica. Sem a vivência prévia do mundo que o senso comum oferece, a ciência não teria sequer o que investigar. Só que essa aceitação filosófica, eu imagino, trouxe um problema prático imenso de relações públicas para o meio acadêmico moderno, né? Um problema gigantesco, porque se a ciência admitisse em voz alta que a fundação dela parte do mundo confuso e cotidiano das pessoas comuns, ela perderia aquela aura de autoridade divina que separava ela da superstição. Precisava manter as aparências. Precisava. Para manter o status como árbitro definitivo da realidade moderna, a ciência teve que construir uma armadura impenetrável. Ela desenvolveu um dialeto próprio. Ao famoso jargão acadêmico. Isso. Uma estrutura linguística projetada especificamente para mascarar a subjetividade e projetar uma falsa sensação de objetividade pura. E é aqui que a linguística estrutural, especialmente a teoria do José Luiz Fiorin, revela a mecânica dessa ilusão. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem nos acompanha. O Fiorin disseca como a verdade não é apenas algo que se descobre lá fora, mas algo que se escreve, né? Ele propõe uma análise gramatical de como a ciência soa tão incontestável. Sim, ele convida a gente a analisar o impacto da sintaxe na autoridade da mensagem. Pensa no enunciado A, estruturado mais ou menos assim: a emissão de carbono acelera as mudanças climáticas. Uma afirmação bem direta e seca. Isso. E agora, compara isso com o enunciado B. Nós, pesquisadores deste laboratório, concluímos que a emissão de carbono acelera as mudanças climáticas. Certo. O conteúdo factual é rigorosamente o mesmo nos dois casos. A diferença de percepção, no entanto, é o que sustenta todo o peso institucional da ciência hoje em dia. Nossa, isso me lembra a figura central de um espetáculo de ilusionismo, o ventríloco. Um ventríloco, gostei, desenvolve aí. É que quando a gente usa o enunciado A, que é a emissão acelera não sei o quê, cria-se a ilusão do ventríloco acadêmico. O cientista estuda, coleta amostras, falha no laboratório, sofre com as próprias limitações humanas, mas na hora de publicar o artigo, ele se apaga totalmente da narrativa. Ele joga a voz. Exato. Ele joga a voz dele para a terceira pessoa, movendo a boca do texto como se fosse um boneco, só para fazer a plateia acreditar que a natureza está falando por si mesma, revelando as leis delas sem a intermediação de um cérebro humano que pode errar.
A objetividade vira um efeito de palco maravilhoso. É brilhante ver dessa forma. Essa fuga desesperada do pronome eu na escrita científica é a prova linguística de que a subjetividade que fica explícita no enunciado B é vista como o veneno da credibilidade empírica. No momento em que o autor assume o papel, o leitor automaticamente lembra que a ciência é feita por indivíduos normais, com perspectivas limitadas. Exatamente. Mas o Fiorin não para apenas no apagar do autor. O texto científico, para conseguir se sustentar em pé sozinho, exige que esse ventríloco construa pilares argumentativos extremamente sólidos para legitimar as declarações generalistas dele. A teoria mapeia 4 grandes formas de fundamentar essa verdade no papel. Vamos então dissecar cada um desses pilares para não perder ninguém no caminho. O primeiro, e talvez o mais antigo de todos, é o argumento de autoridade. Que é a clássica citação. A mecânica aqui é basicamente uma transferência de credibilidade. Quando o texto cita um nome reverenciado no campo de estudo, ele cria uma muralha defensiva. A afirmação deixa de ser uma hipotesezinha isolada do pesquisador novato e passa a estar abrigada sob o guarda-chuva de uma mente que a comunidade já validou. O leitor não ousa questionar a tese inicial sem antes ter que questionar a fundação inteira deixada pelo especialista que foi citado. É uma barreira? É uma armadura intelectual emprestada. Muito bom. E qual é a segunda via? O apoio na consensualidade. Diferente da autoridade, que busca um indivíduo específico de peso, o consenso se apoia no invisível coletivo. Como assim no invisível coletivo? O autor alicerça os argumentos dele em premissas filosóficas, culturais ou científicas que a sociedade na qual ele está inserido já tomou como verdades sedimentadas. Por exemplo, se o texto argumenta sobre saúde pública partindo da premissa de que a vida humana tem valor inato, ele não precisa gastar páginas provando o valor da vida humana. Ah, entendi. O consenso já fornece aquele terreno firme para a argumentação simplesmente seguir em frente. Exato. E aí a gente chega na joia da coroa da era moderna, que é o terceiro pilar, a comprovação pela experiência ou observação. O empirismo sendo levado às últimas consequências. Sim, esse terceiro pilar é o coração material da ciência. É aquele despejo de documentação, de estatísticas brutas, de medições de laboratório. A argumentação se ancora na materialidade do mundo, sugerindo que os dados por si só confirmam a tese. E por fim, tudo isso é amarrado pelo quarto pilar, que é a fundamentação lógica. Trata-se da construção daqueles raciocínios encadeados inquebráveis, baseados em causas materiais e efeitos diretos. Se a condição A existe num vácuo, o evento B vai ocorrer invariavelmente. É o rigor formal do pensamento que não se contradiz. Então, o que tudo isso significa para a narrativa da verdade que a gente está acompanhando até aqui? Se a gente olhar para trás para aqueles mitos do Mircea Eliade que ancoravam as antigas sociedades que a gente falou no começo, dá para enxergar o papel estrutural profundo que essas ferramentas exercem hoje. Com certeza. De acordo com as nossas fontes linguísticas, o uso de um exemplo num texto científico não é de jeito nenhum um recurso estético literário, né? Isso é fundamental, viu? No discurso científico, a anedota não serve para entreter ninguém. O exemplo é puramente didático e demonstrativo. Ele não é uma fábula casual, é uma prova material projetada sob medida para solidificar a generalização teórica que o tal do ventríloco acadêmico está tentando provar. E com todo esse arcabouço filosófico desbravado desde os mitos fundadores, passando pela reabilitação do senso comum até a sintaxe manipulada da verdade científica, a gente chega no momento da materialidade prática. A hora da verdade. Literalmente. Da mesma forma que as tribos antigas tinham rituais super estritos para canalizar o poder dos mitos, a academia moderna possui rituais institucionalmente rígidos para validar o que pode ou não pode ser impresso como verdade. É a anatomia do nosso ritual moderno de validação. Isso leva a gente direto para as diretrizes de metodologia científica, que balizam como essa arquitetura tem se desenhada hoje. O material da Unipaulistana sobre elaboração de projetos é o exemplo perfeito dessa nossa burocracia do conhecimento, né? O exemplo perfeito. Todo esse poder linguístico e epistemológico que a gente discutiu precisa ser enclausurado em caixas muito específicas na universidade. E a primeira grande distinção do ritual acadêmico
É a separação brutal que existe entre o problema de pesquisa e a justificativa. O núcleo e o seu exoesqueleto persuasivo. Adoro essa definição. Sem o problema de pesquisa claro, a ciência simplesmente paralisa. O problema não é uma área de interesse genérica, não é um tema. Ele é obrigatoriamente uma questão nuclear interrogativa. É a dúvida metódica traduzida ali num ponto de interrogação bem afiado. E, paralelamente a isso, o pesquisador precisa construir a justificativa. E, pelo que entendi, a justificativa não responde à pergunta, certo? Não responde. Ela defende a própria existência do projeto. Ela exige que o investigador prove, antes de coletar qualquer dado empírico, que desvendar aquele problema vai trazer uma contribuição teórica e social palpável. A grande pergunta é: por que os fundos de fomento deveriam alocar recursos financeiros e humanos nessa busca? Faz todo sentido. Tendo o problema estabelecido e a justificativa aceita pelos pares acadêmicos, aquela bússola da qual a gente falava lá no início precisa ser ajustada para o destino. E aí o manual divide rigorosamente a navegação entre o objetivo geral e os objetivos específicos. Isso. E, sendo bem didática aqui, o objetivo geral é o macro. É a declaração de chegada, que normalmente é enunciada com verbos abrangentes lá no infinitivo, tipo analisar, compreender, identificar. Ele dita a direção cardeal da investigação. A direção para onde o barco está indo. Exato. No entanto, o generalismo não sustenta a prática metodológica no dia a dia. Portanto, exige-se a fragmentação dessa meta nos objetivos específicos. Que são menores. Menores e mais concretos. Eles são um mapa tático. É a quebra sequencial e minuciosa de cada passo empírico, de cada revisão bibliográfica e coleta de campo que vai ser necessária para garantir que aquela promessa feita lá no objetivo geral seja mesmo cumprida. Cara, para retirar essa explicação da abstração metodológica, vamos modelar essa mecânica com uma imagem bem secular e universal, tipo o planejamento de uma expedição transcontinental, sabe? Uma viagem complexa de carro por estradas desconhecidas. Opa, lá vem mais analogia boa. Pensa bem, toda a teoria epistemológica que a gente secou hoje cabe perfeitamente na estrutura dessa viagem. Um espelhamento excelente da tal da praxis científica. O problema de pesquisa seria a pergunta que desencadeia tudo: qual é a rota viável que nos levará até a costa leste? E a justificativa é o argumento para convencer a equipe e os financiadores, explorar essa rota é crucial porque os caminhos antigos estão em colapso e a gente precisa de alternativas comerciais. Perfeito. E os objetivos entram como os mapas rodoviários operacionais disso tudo. Exatamente. O objetivo geral estabelece atravessar o continente e chegar ao porto antes do inverno. É o marco final. Mas os objetivos específicos são o que realmente põem as rodas em movimento, né? São os checkpoints da viagem. Isso. Eles são as etapas cruciais. Tipo, mapear o terreno topográfico durante o primeiro mês. 2. Armazenar 30 dias de suprimentos ininterruptos. 3. Estabelecer 3 postos de comunicação via rádio em pontos focais. A lógica inquebrável é que, se qualquer um dos objetivos específicos falhar, sei lá, se a comida acabar, é impossível atingir o objetivo geral, o problema de pesquisa não vai ser respondido e o que seria verdade vira só fracasso. E é aí que tudo se amarra. Quando o conhecimento contemporâneo é empacotado através desses rituais de planejamento, embalado com aquela linguagem passiva do observador isento que a gente citou, apoiado pela autoridade das referências e ancorado pela materialidade dos dados coletados, o documento final emerge do outro lado como ciência válida. A verdade, hoje em dia, não reside mais na intuição. Ela reside na execução imaculada do método. E a trajetória que a gente traçou até aqui hoje reflete muito bem a imensa complexidade dessa maquinaria humana. O nosso entendimento da realidade começou assentado lá no tempo das origens. Para aquelas sociedades primordiais, a verdade absoluta era acessada somente pelos mitos fundadores, né? Aquele código-fonte inquestionável que programava a subsistência física e espiritual de tribos inteiras. E a evolução do pensamento exigiu umas rupturas bem agressivas depois disso.
A gente assistiu à Revolução Científica tentar banir impiedosamente a sabedoria acumulada da experiência mundana em nome do racionalismo absoluto. Apenas para presenciar as escolas filosóficas do século XX demonstrarem depois, por meio da historicidade, que a ciência é cega sem as pré-condições estabelecidas pelas tradições humanas. O resgate do colega de quarto desorganizado. Sensacional. Além, claro, de evidenciarmos os estratagemas da linguagem. Compreendemos muito bem como o efeito de objetividade transforma o cientista num ventríloco, lançando argumentos de consensualidade e lógicas férreas para ocultar que o autor é falível e transformando dados brutos em provas irrefutáveis de como o mundo empírico funciona. Um caminho que inevitavelmente converge para os nossos modernos templos do saber institucionalizado hoje, onde as questões vitais devem ser fracionadas em problemas metodológicos de objetivos específicos, milimetricamente estruturados. E amarrados por uma bela justificativa. Sim, mas observando todo esse esforço civilizatório contínuo, desde as fogueiras tribais até os laboratórios esterilizados de hoje, tem uma provocação inevitável que encerra perfeitamente as nossas reflexões. Manda provocação. A gente desconstruiu aqui o fato de que os mitos ancestrais funcionavam como arquitetura inabalável, a matriz organizacional e espiritual do passado. Aquelas culturas jamais, em hipótese alguma, duvidariam da eficácia existencial dessa ferramenta. E hoje, no presente ecossistema acadêmico, a gente ergueu uma muralha em torno da metodologia estrita do projeto acadêmico e do rigor da revisão por pares, como nosso ápice civilizatório de aferição da verdade, certo? É o nosso baluarte final de legitimação contra o caos da desinformação. É o nosso sistema operacional atual. E a dúvida que assombra essa nossa confiança toda reside justamente no vetor implacável do tempo e da evolução tecnológica e cognitiva do próprio ser humano. Exato. A pulga atrás da orelha para a gente deixar para quem acompanha a discussão é a seguinte: projetando a civilização 1000 ou 2000 anos no futuro, com tecnologias neurais, processamento quântico, mapeamento universal, que aos nossos olhos de hoje pareceriam magia pura. Se esses nossos descendentes bem distantes desenterrarem os nossos mais prestigiados e rígidos periódicos científicos lá dos arquivos de memória de silício, será que eles vão olhar para a nossa estrutura metodológica contemporânea com reverência? Ou será que eles vão catalogar os nossos artigos científicos como seus mitos, né? Essa é a parada. As fábulas metodológicas super engenhosas, porém rudimentares, que a curiosa tribo da Era da Informação elaborava arduamente com o vocabulário meio limitado que eles possuíam para tentar encontrar sentido no universo que eles ainda não compreendiam plenamente. Nossa! O que representará um problema de pesquisa validado daqui a milhares de anos? A resposta para essa pergunta sugere que a agulha da nossa bússola ainda vai girar muito, viu? Muito. E é com essa reflexão, bem perturbadora, mas fascinante, que a gente se despede hoje. Até a nossa próxima exploração.